Pois bem, estamos de volta mais uma vez aqui, mais uma transmissão de Orion, mensageiro de Orion, trazendo mais informação para vocês. Fiquei um tempo aí sem trazer novidades para cá por conta de um tratamento que eu estava fazendo. Ainda estou em recuperação ainda, para quem acompanha os últimos vídeos aí. Estou aí numa luta contra o câncer, uma luta praticamente já vencida. Estamos aí convivendo com a recuperação. Muita coisa aconteceu desde então, tenho muitas e muitas coisas que eu gostaria de falar, mas em especial hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu recebi essa semana por telepatia, né? Que como muita gente que me acompanha aqui já sabe, muitas coisas que eu sei, muitas coisas que eu aprendo, são informações que os caras lá de cima vão passando para mim. Essa semana eu recebi um insight a respeito daquilo que a gente fala sobre o sagrado feminino, o sagrado masculino. Só que hoje eu vou falar a respeito da energia masculina e a energia feminina. Esse foi o assunto que me trouxeram essa semana, que respondeu algumas perguntas que eu tinha, né? Porque muitas vezes eu me perguntava como é que é definido a definição do sexo, né? Homem, mulher, macho, fêmea, como que isso é decidido? Como que isso acontece? E a informação que eles me passaram, que depois eu fui estudando ao longo da semana, que acabou sendo uma coisa bem produtiva, porque realmente eu cheguei à conclusão que fazia sentido, né? Ressoava com aquilo que eu estava imaginando. Como eu sempre digo para vocês aqui, vocês têm que ter a expertise de sempre analisar, interpretar e ver se faz sentido para vocês, né? Então, eu fiz isso e fez sentido para mim. Então, assim, como que surge o homem e a mulher? O que define? O que a máquina da vida usa como parâmetro para poder fazer isso? E o que eu recebi de informações que funciona da seguinte forma: nós, como seres consciência, né, no universo, estando lá no nosso nível consciencial, nós não temos uma forma específica. No entanto, quando existe a manifestação da matéria e nós precisamos estar aqui fisicamente, é preciso, por uma ordem, né, vamos dizer assim, uma ordem do projeto Terra, você tem que ter um sexo para poder perpetuar a vida aqui, né? Uma das regras do jogo Terra. E aí o que acontece? Quando você está em consciência no universo e vai se manifestar, a sua energia ela tende a ter um nível mais feminino, um nível mais masculino. Então, como a gente já conversou várias vezes aqui, tudo no universo tende ao equilíbrio, tudo. Por isso que existe o dia, a noite, o começo, o meio e o fim. Então faz sentido o que a gente está conversando. Então o que acontece? Quando vai haver a manifestação desse ser, dessa consciência aqui fisicamente, se a energia dele está muito feminina, o que vai acontecer? A manifestação dele vai ser em uma forma masculina. Para quê? Para que esse equilíbrio entre o feminino e o masculino possa acontecer, né? Da mesma forma, se essa energia ela é muito feminina, perdão, ela é muito masculina, o que vai acontecer? A manifestação dessa consciência vai ser feminina, ou seja, para que equilibre os níveis de energia entre o masculino e o feminino, que é aquilo que a gente já comentou aqui várias vezes, né? Que Jesus falava, né, que é o caminho do meio que é o caminho mais certo. Então, tudo no universo, se você olhar o símbolo do infinito, por exemplo, você vai ver que tudo tende a ir aos extremos, mas sempre volta para o equilíbrio. Tem o epicentro ali, onde sempre é o ponto de equilíbrio, né? Que entre a vida e a morte tem o caminho do meio, que é a existência, né? Então, esse foi uma das coisas que eu recebi essa semana para estar conversando, porque eu fico ouvindo muito
as pessoas misturarem essa questão do sagrado feminino e do masculino sem entender. E aí, por que que eu resolvi trazer isso que eu recebi deles? Porque quando você olha algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas e observo outras também, tem umas pessoas que têm o sexo masculino, mas você observa que ele tem uma energia feminina muito alta. Então isso justifica aquilo que eu acabei de explicar, aquilo que eles me passaram. Da mesma forma, eu conheço mulheres que têm uma energia masculina muito alta. Então você entende porque ela está mulher, justamente para haver esse equilíbrio energético entre o masculino e o feminino. Aquilo que muitas pessoas por aí, né, que também falam de espiritualidade, têm mencionado muito sobre o sagrado masculino e o feminino, que é muito deturpado aqui quando as pessoas levam isso para as bandeiras, né? Então é triste saber que infelizmente essas coisas acontecem, porque não deveria ser assim, né? As pessoas têm que entender que tudo no universo foi feito com um propósito que muitas vezes nós nunca vamos saber exatamente o real propósito disso, né? Então você pode voltar aí na série aí, nossa playlist aí do Liberte-se, que tem muitos vídeos falando sobre isso que eu estou comentando agora, né? Então, uma das coisas que eu sempre me perguntei foi isso: por que que existe o homem e a mulher? Como que é definido como você vai ser mulher ou como você vai ser homem? Então, as explicações que eu recebi deles foram essas, né? Que as coisas no universo tendem sempre a estar em equilíbrio. Então, você não pode ser bom demais e nem mal demais. Você tem que estar no caminho do meio. Então, por exemplo, se a energia sua, a sua consciência energética, ela tende a ter uma energia muito masculina, quando vai haver a manifestação prática disso na matéria, ele precisa sofrer uma transmutação, ou seja, ele vai vir com uma figura masculina para poder equilibrar o seu nível energético feminino. Da mesma forma, a manifestação feminina para equilibrar o nível energético masculino. Então, assim, de uma forma bem resumida, eu acho que fica fácil de todo mundo entender, né? E acho que também tira muitas dúvidas, né? Uma das coisas que eu até comento muito, eles ainda não me deram respostas a respeito disso, uma coisa que eu questiono muito sobre a questão da beleza, né? Por que que umas pessoas são tão bonitas e outras pessoas são tão feias? Parece assim uma dúvida boba, mas na verdade faz parte de toda essa busca do conhecimento que a gente faz aqui, né? Mas espero que no dia que eles me passarem alguma coisa, com certeza eu vou trazer aqui para vocês aqui, para poder a gente analisar e interpretar, né, se faz sentido nas nossas vidas. Aproveitando ainda esse vídeo, né, complementando tantos e tantos outros vídeos, eu tive numa projeção ontem, precisamente ontem, nessa última noite, onde eu estava num planeta, onde estava eu mais uma outra pessoa, que não tenho conhecimento dessa pessoa. Várias vezes eu tentei ver se eu conhecia essa pessoa que estava comigo, mas eu não consegui entender. Eu estava acompanhando essa pessoa, nós estávamos nesse mundo, e esse mundo era muito diferente, porque nele tinha todos os tipos de seres lá. E eu achei engraçado que eu caminhava por ali, olhava aqui e pensei, gente, mas esse planeta parece a Terra, né? Muito parecido com a Terra. Então a gente ia caminhando, eu lembro que a gente parou, né? A gente, assim, para vocês entenderem, tudo que nós temos aqui existia lá. Então tinha carros, tinha casas. Cara, a única coisa que destoava do nosso planeta Terra aqui era a existência desses outros seres, né? Eles eram seres bem diferentes, né? E eu ficava olhando para eles e pensando, gente, como eles são diferentes, né, cara? Tipo assim, eu ficava me lembrando de como é aqui na Terra, quando a gente fica vendo aquelas imagens, aquelas figuras, e a gente fica, nossa, como eles são feios, né? Como eles são diferentes. Nossa, por que que os dedos deles são tão grandes? É engraçado que os dedos dele, essa parte eu me lembro porque a gente estava parado numa rua e tinha uma casa onde tinha tipo um comércio, alguma coisa. Então a pessoa parou o carro ali, ela desceu, foi lá resolver as coisas dela, e eu fiquei parado olhando e tinha
um ser assim, ele era bem diferente. Eu não vou dizer que ele era um Grey, porque era bem diferente. Ele devia ter, sei lá, eu julgo que era de um ser do sexo feminino, eu imagino, pelo fato de estarem pondo algumas roupas assim num varal. Eu lembro de ver os lençóis branquinhos assim, colocados no varal, achei até interessante. Falei, nossa, que lençol branco, né, cara? Eu nunca tinha visto uma branqueza tão grande daquela forma, né? E aí, esse ser estava vestido com umas túnicas bem bonitas, assim, cara. Eu lembro que tinha um cinto meio alaranjado, assim, não sei se era uma cor dourada, né? É assim, muito bem vestido. A cabeça dele era uma cabeça bem grande, tá? Assim, pela minha perspectiva de visão ali, eu, eu chuto, ouso dizer que deveria ter assim, uns 80 centímetros a cabeça, assim, de comprimento, de largura deveria ter uns 30. Era uma cabeça grande mesmo, mas só que o corpo também era grande, né? Não era um corpo pequeno. E eu me lembro de a pessoa, né? Eu falo pessoa, mas esse ser estava colocando esses lençóis ali no varal, eram muitos, tá? Eu não sei se era uma empresa de alguma coisa. E aí, quando ele passou a mão, ou ela passou a mão assim no lençol, ela ficou meio que ajeitando assim, e eu vi que os dedos eram da mesma forma que é nas nossas mãos, assim, que tem aquele, bem no pezinho do dedo, assim, na mão que tem aquela curvinha, essa curvinha ela era maior. E ela juntava os dois dedos, tipo, se eu pegar o mindinho e o anelar, eles ficavam juntos. Aí, entre os dedos do meio e o indicador e o dedo do meio também ficavam juntos. Aquela curvinha chegava até o meio do dedo, né? E ali entre o dedo do meio e o anelar tinha um espaço maior, assim. Então é meio que se fosse dois dedos tivessem virado um dedo, né? Mas eles tinham 6 dedos, se eu não me engano. Eram 6 dedos. O polegar também tinha mais um outro dedo junto. Posso ter errado na contagem aqui, mas era dessa forma. Então, assim, eu achei interessante, né? Porque eu fiquei olhando assim, e o que foi mais louco é que esse ser parou e ficou me olhando assim, e eu conseguia ouvir os pensamentos dele. Ele ficava olhando para mim pensando, nossa, que povinho medíocre, né, cara? Parece que nunca viu alguém diferente, né? E eu penso assim, caracoles, mano, eu tô conseguindo ouvir o pensamento dele ou dela, né? Soube interpretar que tipo de sexo seria, né? Porque a gente sabe que no universo muitas raças elas não têm sexo específico, né? Entre masculino e feminino. Então foi muito interessante, né? A gente caminhou a gente andou por vários lugares ali. Era um planeta como o nosso, tinha muitas coisas parecidas com o nosso aqui, né? Mas assim, isso mostra aquilo que eu já falei em vários vídeos aqui, que as pessoas, elas ainda não estão preparadas ainda para encarar uma realidade de que o mundo é muito mais amplo e extenso do que a gente imagina. Que existem outros seres vivendo pelo multiverso, né? Que existem outras raças por aí que desfrutam de uma existência como a nossa, em mundos mais evoluídos, em mundos involuídos, cada um com seu nível evolutivo, né? Desfrutando de suas tecnologias ou da sua primitividade, né? E assim vai indo. Foi muito interessante, achei bem legal isso daí, uma experiência diferente, até porque eu já tive experiências desse tipo, né? Mas todas as vezes que eu vivo essas projeções é interessante, que é como se fosse a primeira vez, né? Uma outra coisa que eu queria dizer, que eu também acessei umas outras realidades paralelas essa noite. Eu tive em uma das realidades que eu estive, essa realidade, a última vez que eu estive nela, se eu não estiver enganado, foi no início do ano. Eu morava num local onde tinha vários kitnets ali. E naquela época eu estava com uma outra pessoa, onde nesse outro kitnet nossas coisas estavam ali. E eu me lembro que lá nessa realidade eu havia me separado dessa pessoa. No entanto, eu simplesmente saí dali e não voltei mais. Então essa noite eu também estive nessa realidade paralela. E quando eu estive lá, como eu sempre digo, né, eu consigo me conectar ao mesmo momento que eu estava quando eu saí de lá. Então, assim, foi muito tempo, ó, chutar de janeiro até agora, né? Praticamente aí 9 meses, né? Então, quando eu cheguei lá, eu me vi no lugar onde eu estava morando
E na hora eu me lembrei, cara, eu tenho que ver onde que estão as minhas coisas, né? E aí eu abri o kitnet, vi minhas coisas lá dentro e tal, exatamente como eu havia deixado elas, né? Porque as memórias, elas vão voltando. Quando eu me conecto naquela realidade, as memórias dos últimos eventos, elas vão voltando e eu lembro de tudo que tinha acontecido, né? É mais uma colocação para que vocês entendam que todos nós vivemos inúmeras realidades. A diferença de mim com algumas pessoas é que eu aceitei os dons que eu recebi e passei a me conectar com as energias que o universo dispara todos os dias para a gente. Todos nós temos essa capacidade. A diferença é que muitas pessoas não aceitam. E aí elas não conseguem lidar com isso e aí o universo entende que a pessoa não quer, não está aberta para aquilo, né? Por isso que nem todo mundo consegue fazer essas coisas que eu presencio, né? Que é navegar nas realidades paralelas, que é poder se projetar em outros mundos de forma consciente e coisas do tipo. É isso aí. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais, eu quero trazer mais algumas coisas para vocês. Eu não podia deixar de passar o dia de hoje sem falar desse assunto, porque eu acho que é um assunto importante que me veio em mente trazer para vocês. E é o que eu sempre digo, a verdade está lá fora.